Olá, nós vamos então falar sobre um outro assunto chamado de histologia facial aplicada à harmonização. Esse assunto ele é bem interessante porque a gente vai estar entendendo melhor os produtos e as técnicas usados em harmonização, né? Em que região, em que célula eles vão atuar, para que a gente possa entender o resultado do tratamento. Então, entendendo que a pele, essa parte externa, de onde a gente vai estar trabalhando em harmonização, é um órgão, é considerado o maior e mais pesado órgão, ele separa o meio externo do meio interno, protege o nosso corpo de desidratação e da penetração de micro-organismos, então é um sistema de barreira eficiente. Desordens internas sistêmicas podem repercutir na estrutura da nossa pele, e a pele sofre várias consequências advindas do envelhecimento, com modificações em níveis histológicos, e sofre também com algumas patologias dermatológicas que não são exatamente áreas de atuação da harmonização, né? A gente trabalha mais com as alterações decorrentes do envelhecimento. E, de um modo geral, a pele ela tem características incomuns com todas as áreas do corpo, mas a pele do rosto é uma pele bem mais fina e bem mais delicada, tá? Tem uma relação muito grande com a estética, porque tem, né, uma exposição ao meio social, então a face é extremamente visível, né, nas relações sociais das pessoas. A face geralmente fica exposta ao meio ambiente externo, e essa exposição gera a possibilidade dela sofrer as consequências desse envelhecimento, e a nossa pele ela vai ter uma série de características, que a gente vai ter peles que têm um conteúdo oleoso maior, peles que são mais sensíveis, peles com coloração diferente, que também a gente vai estudar nessa sequência de condições dermatológicas do rosto. Precisamos, antes da gente falar da histologia, falar da microbiota que está na pele. Quando a gente vai fazer procedimentos de harmonização, a gente tem que fazer procedimentos que envolvam a manutenção de uma cadeia asséptica, ou seja, a parte interna da nossa pele, os tecidos mais profundos, elas não estão relacionadas com micro-organismos, mas a parte externa, sim. Então, quando a gente vai injetar algo, quando a gente vai fazer um pertuito para introduzir materiais na nossa pele, a gente tem que ter cuidado para não levar micro-organismos para essa região mais profunda, porque a nossa pele é extremamente contaminada, aproximadamente existem 1 bilhão de micro-organismos a cada centímetro quadrado. Esses micro-organismos podem ser classificados em bactérias, vírus ou fungos. São micro-organismos que podem estar numa simbiose na pele íntegra, mas são micro-organismos que podem levar a problemas patológicos, alterações teciduais, quando eles invadem os tecidos mais profundos. Então, como exemplo, a gente tem o Staphylococcus aureus, o Cultibacterium acnes, que é o nome mais recente do Propionibacterium acnes, que é o micro-organismo que coloniza a nossa pele, que vai estar relacionado ao aparecimento das infecções de acne, né? E o Staphylococcus epidermidis como outro micro-organismo frequente da nossa pele. Então, tendo em vista essa microbiota, antes dos procedimentos de harmonização, nós vamos promover a limpeza da pele e também procedimentos de antisepsia através de produtos químicos, como a clorexidina, que vai eliminar, o que vai diminuir esses micro-organismos da nossa pele, para que a gente possa fazer o procedimento com mais segurança, sem haver intercorrência. Então, essa microbiota da pele, ela vai depender de vários fatores, depende, por exemplo, da quantidade de glândulas sebáceas, do que essa glândula sebácea está produzindo em relação à quantidade, da umidade que existe na nossa pele, a temperatura a que a nossa pele está exposta, e até fatores relacionados ao meio ambiente, né? É uma microbiota residente que não vai causar infecções no local, como o Streptococcus epidermidis, que ele é comensal na pele, mas ele pode gerar em um outro local infecções, como endocardite, osteomielite, peritonite e outras condições, desde que ele invada essas estruturas e esses órgãos. Então, a gente tem que ter esse cuidado
de promover a descontaminação ou de promover uma diminuição desses micro-organismos quando a gente estiver trabalhando em harmonização. E aí agora a gente vai entrar realmente nos aspectos histológicos da pele. É uma área não tão diferente daquilo que a gente estudou tradicionalmente em odontologia, né? Os tecidos gengivais, eles têm uma similaridade, principalmente a parte epitelial e conjuntiva, né, em relação à pele, com diferença de que na mucosa bucal, na gengiva, nós não temos as estruturas anexas, como a unidade pelo sebáceo, e temos na região do rosto, mas existem particularidades que são exatamente relacionadas à pele do rosto. E aí a gente vai apresentar, vai discutir, vai mostrar para vocês alguns aspectos que são mais relevantes nesse primeiro contato é, do profissional com a área de harmonização orofacial. Dividindo a pele, a gente pode ter algumas camadas, né? Nós vamos ter, desculpe, dividindo as estruturas faciais, nós vamos ter alguma camada. A pele, ela é composta da epiderme e da derme, que são dois tecidos, um epitelial e um conjuntivo, que fazem parte da pele. Mas existem outras camadas no nosso rosto, a camada de hipoderme, que é o tecido adiposo abaixo, né, da área dérmica, e nós vamos ter nos músculos da expressão facial o SMAS, que é uma camada superficial na estrutura muscular. Aí esse SMAS, ele tem também uma certa importância nos nossos procedimentos, principalmente quando a gente estiver falando em ultrassom microfocado. Então, numa parte mais externa para a parte mais interna, nós vamos ter, então, epiderme, derme, fazendo parte da pele, hipoderme, que é a camada de gordura abaixo, que vai fazer parte dos coxins gordurosos superficiais. Nós vamos ter o SMAS, a musculatura. Em algumas regiões vai haver outra camada de tecido gorduroso, que seriam os coxins profundos, e aí a gente tem a estrutura óssea. Nós vamos estudar anatomia e nós vamos estudar histologia dos primeiros tecidos, tá? Da região de epiderme, de derme e de hipoderme. Todos esses tecidos, eles vão sofrer alterações decorrentes do envelhecimento. Então, o estudo da característica de normalidade vai fazer com que a gente entenda a repercussão clínica do envelhecimento. Por que que uma pele velha tem determinadas características e como é que a gente vai fazer para retomar as características de normalidade. Então, a gente tem aqui um corte histológico desse site, em que a gente pode ver a estrutura epitelial e a estrutura dérmica, né? A parte de tecido conjuntivo que fica abaixo da epiderme. E aqui em cima é uma camada de queratina que faz parte da epiderme, que está relacionada com essa porção mais superficial da epiderme e que é uma camada que meio que impermeabiliza a nossa pele. Derme e epiderme, então, eles vão fazer parte da pele. O tecido epitelial, no caso da nossa pele, ele é chamado de tecido epitelial estratificado e queratinizado, porque ele tem essas diferentes camadas. E o tecido conjuntivo da nossa derme, ele é denso, porque ele tem grandes quantidades de fibras colágenas na região subjacente. Então, o tecido epitelial, ele tem uma espessura variável, tá? De acordo com o local do rosto. Uma das áreas que a gente tem um tecido epitelial mais fino é ao redor dos olhos, diferente, por exemplo, da palma da mão, que já não é uma pele de face, em que esse tecido epitelial tem uma espessura bem maior, né, quase 10 vezes maior do que a espessura do rosto, exatamente pela necessidade que a gente tem da mão de ter esse tecido mais resistente e mais volumoso. Esse epitélio ele vai ser dividido em camadas. Então, da parte mais interna para a parte mais externa, essas camadas recebem nomes.
Então, eu tenho uma camada basal, que ela fica separada do tecido conjuntivo pela junção dermoepidérmica. Acima, a gente tem a camada espinhosa, depois vem a granulosa, onde os queratinócitos eles estão se enchendo de queratina, até o momento que ele se torna uma camada córnea, e essa camada córnea tem já tem os queratinócitos com algumas características de serem mais achatados, né? E acima vai ter o depósito de queratina, que corresponde já aos queratinócitos da camada córnea, que já não tem mais vitalidade, tá? Os queratinócitos, eles são as células mais comuns, mais prevalentes no nosso epitélio. E a função deles é realmente promover a formação de queratina, e eles têm uma renovação muito rápida, ou seja, em 28 dias a gente tem a renovação da estrutura da pele. E quando a gente quer aumentar, então, a renovação dessa pele, para dar um aspecto mais jovem, para fazer com que haja diminuição dessa camada córnea ou da camada de queratina, a gente, por exemplo, aplica um ácido que é o ácido retinóico, derivado da vitamina A, e que ele acelera essa taxa de renovação, e aí quando a gente estiver discutindo peelings, a gente vai entender que esse aumento da velocidade da renovação epitelial vai diminuir rugas, vai deixar a pele com um aspecto mais jovem. E na camada basal do epitélio, existem outras células que são chamadas de melanócitos. Os melanócitos, eles são células que produzem a melanina, que é uma proteína de defesa, é uma proteína associada à radiação ultravioleta, à proteção contra a radiação ultravioleta. A gente tem que ter um entendimento bem grande do que é o melanócito, da formação da melanina, já que na área de harmonização a gente não trata as discromias, mas a gente pode fazer procedimentos que vão auxiliar no controle de alguma produção excessiva de melanina por parte dos melanócitos. E o tecido epitelial também tem as células de Langerhans ou as células de Merkel, que têm outras funções. Então, aqui a gente pode ver o queratinócito, que está numa proporção de 4:1 em relação ao melanócito. A principal função deles é produzir queratina. Os granulócitos são células que têm esses prolongamentos e são células que acumulam melanina no interior de algumas estruturas. Então, existe em menor quantidade do que o queratinócito e a função é a produção de melanina. Nós vamos ter as células de Langerhans, que são células de defesa presentes no epitélio, são células que a gente tem pouca informação sobre elas, mas saibam que existe esse sistema de defesa na nossa pele, assim como existem células que são chamadas as células de Merkel, que são responsáveis por promover uma sensibilidade tátil. Em harmonização, a gente discute mais queratinócito e principalmente melanócito. Essa é uma sequência, um desenho, uma parte histológica das camadas mais profundas, da superficial mais profunda, onde a gente tem, então, o extrato córneo, que vai se descamando, e a gente tem da membrana basal a parte de camada basal, camada granulosa, camada espinhosa, granulosa e camada córnea. As células de Merkel, por exemplo, elas estão em estrutura mais profunda. Quando a gente aplica peelings, faz procedimentos químicos de peeling nos pacientes, quando o paciente começa a sentir ardência ou dor durante a aplicação de peelings mais profundos, né, de peelings que vão chegar até uma camada mais profunda do que a camada, por exemplo, basal ou granulosa, esses pacientes já começam a gente já sabe que está nessa camada mais profunda, porque a sensibilidade significa que já afetou, então, a área onde as células de Merkel acontecem. E aqui, uma outra visão, né, um histológico dos tecidos, do tecido epitelial, camada córnea,
ela não tem vitalidade, é formada por queratina e os queratinócitos, é uma barreira contra a difusão de substâncias, mas gera um aspecto desfavorável na pele, é uma pele que fica opaca quando ela está em uma espessura muito grande, quando tem uma quantidade grande de queratina nessa região. A camada granulosa, ela já é o início da apoptose, né? Já é o início da, da transformação da célula para essa camada córnea sem vitalidade. Então, já existe um aumento da produção de queratina dentro da célula, tá? E a camada espinhosa é a camada que fica entre a parte basal e a parte granulosa, que tem uma menor atividade de mitose e que é um queratinócito que já está começando ali a produzir a camada de queratina. E a camada basal é responsável pela renovação celular. Através dela é que a divisão dos queratinócitos, e esses queratinócitos vão, então, proliferando, vão subindo, até atingir a camada córnea, à medida que vai havendo a formação de mais células na camada basal. Os queratinócitos, eles produzem queratina, mas eles também podem produzir lipídios e ceramidas, que são responsáveis por fazer com que a pele fique num estado de hidratação e num estado de permitir, de evitar a entrada de micro-organismos. Então, esses produtos que estão sendo produzidos pelos queratinócitos, eles são chamados de barreira apolares, tá? E que evita realmente, então, a desidratação e a entrada de micro-organismos na região. Esse entendimento de que existem lipídios e ceramidas na parte externa do nosso rosto faz com que os cosméticos eles sejam desenvolvidos de formas diferentes. Então, dermocosméticos que são chamados apolares são dermocosméticos que vão ter uma capacidade de penetrar melhor. E dermocosméticos que são polares, eles não penetram bem. Então, quando existe o estudo do produto, né, para aplicação na pele, entendam que, de acordo com essas características químicas, tá, do produto, ele vai penetrar mais ou menos na pele por conta dessa existência da barreira que existe de lipídios na parte externa da nossa pele. Essa barreira polar, né, apolar, ela é extremamente importante para a manutenção da normalidade da pele. Aqui a gente tem dois desenhos que representam, então, uma pele com uma barreira normal, desse sebo, né, ou dos lipídios epidérmicos, que diminui a penetração, que é uma barreira, por exemplo, para alergenos que vêm do meio ambiente, tá? Ou vírus, né? A penetração, por exemplo, de vírus. E isso protege as partes mais internas da nossa pele, e isso também faz com que a parte de água, né, que a nossa pele se mantenha mais hidratada. Quando há a quebra dessa barreira, ou quando essa barreira ela não está íntegra, tanto existe a possibilidade da água evaporar através da pele, como existe a possibilidade desses alergenos ou dos vírus entrarem, promovendo, então, algumas patologias de pele. Então, os dermocosméticos, eles podem ter capacidades diferentes de penetração, de acordo com essa barreira, e a parte do tratamento de algumas afecções de pele estão relacionadas à preservação dessa barreira lipídica. Então, existe a necessidade do entendimento histológico, né, do tecido, para que as especialidades de saúde ou as especialidades de estética possam manter essa estrutura mais saudável. Então, a gente vai ter uma classificação da pele de acordo com a sensibilidade. A pele que sente, né, sofre, vamos dizer assim, mais ao frio, mais com alguns produtos químicos. Essa pele mais sensível, ela vai ter um extrato córneo mais fino
e é uma pele mais resistente, ela tende a ter um extrato córneo mais espesso, no caso de homens. Quanto maior a espessura do extrato córneo, maior a dificuldade da penetração de ativos, isso aqui independente dessa barreira, tá? E, por outro lado, se a barreira for muito fina, aí assim é que pode haver alteração nesse efeito barreira e pode haver, então, a penetração desses agentes que vão agredir a nossa pele. Então, existem recursos para manusear essa questão do extrato córneo, né? Ele nem pode ser muito espesso, mas também ele não pode ficar sendo afinado em demasia, porque também não é algo interessante para a saúde e para a beleza da nossa pele. Então, função barreira da pele é algo que favorece a saúde das estruturas. O que é, então, uma pele sensível? Uma pele sensível, ela é fina, frágil, tem um extrato córneo mais delgado, ela permite a passagem de produtos, né, dos ativos, ela é hiperreativa, ela responde com um processo inflamatório muito fácil e ela gera, qualquer agressão, ela gera um eritema, ela fica com um eritema mais frequente. Então, entendemos a parte epitelial mais básica da nossa pele, a gente vai entender agora da parte também epitelial, mas em outro aspecto relacionado à coloração, relacionado aos melanócitos. Os melanócitos, eles produzem melanina, que é uma substância que gera proteção contra a radiação ultravioleta, que é uma radiação que tem a capacidade de gerar muitos danos na nossa pele. A melanina tem também uma atividade imunológica, porque ela promove, né, a produção de algumas citocinas. Esses melanócitos, eles existem na camada basal, mas eles emitem prolongamentos para as camadas mais superficiais, tá? Então, existe o que a gente chama de unidade epidérmico-melânica. Um melanócito ele vai se relacionar com vários queratinócitos, mesmo à distância, e pode haver a transferência dos grânulos de melanina dos melanócitos para os queratinócitos. Então, o melanócito ele produz melanina, mas ele vai liberando essa melanina, ele vai fazendo com que a melanina se acumule também em áreas de queratinócitos. Então, a melanina é uma substância produzida a partir de um aminoácido chamado tirosina, quando a gente tem essa enzima tirosinase, que vai fazer essa reação química para modificar a tirosina. E essa tirosinase é uma enzima inicial importante para a produção da melanina. Maioria dos agentes chamados clareadores, ou que são usados no tratamento de melasmas ou de outras manchas no rosto, são produtos que vão inibir a ação dessa enzima chamada tirosinase. Então, essa enzima é extremamente importante no manuseio de manchas no rosto. Vários produtos são usados nos dermocosméticos, tá? A melanina ela pode ser construtiva, porque existe um mapeamento, existe uma indução genética, né? A raça, né? A cor da pele da pessoa é determinada geneticamente, e existe uma melanina que é chamada de facultativa, que ela é produzida a partir de alguns estímulos, como a exposição solar. Então, os melanócitos, eles existem em uma maior densidade em algumas áreas do nosso corpo. Aqui a gente está explicando um pouquinho, até em outras áreas que não são da harmonização, mas para que a gente entenda que os melanócitos existe uma quantidade no nosso corpo, mas existe uma maior densidade em determinadas áreas. Tá? Então, na face, na axila, nos mamilos e na região genital, existe uma maior densidade, uma maior quantidade de melanócitos por área. E é por isso que essas regiões elas podem receber, então, influências externas ou até genéticas ou até hormonais e fazer com que haja uma pigmentação dessas regiões. Tá? Então,
Pessoas que têm pele mais escura tendem a ter melanócitos maiores, tá? Ou ter mais melanossomas, que são as vesículas que acumulam melanócitos, ou têm mais dendritos, que vão distribuir mais essa melanina. O nosso corpo, né, produz melanina, e essa classificação é uma classificação que a gente vai fazer frequentemente, chama-se a escala de Fitzpatrick. Essa escala, ela tem a capacidade de nos fazer dar um diagnóstico de possibilidades de intercorrência dentro da harmonização, quando a gente vai fazer o gerenciamento, por exemplo, de um melasma, ou a gente vai promover alterações na pele. Então, essa escala ela vai classificar as pessoas do tipo 1 ao 6, de acordo com algumas características, e quanto maior o fototipo da pessoa, mais escura ela tem a pele e mais facilmente ela desenvolve áreas de hipercromia, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai aplicar um peeling, existe a possibilidade do melanócito ele responder se aumentando a produção de melanina. Isso vai ser de baixo risco, essa possibilidade, nos pacientes com fototipo mais baixo. Mas nos pacientes com fototipo mais alto, a partir aqui do 4, essa possibilidade é mais frequente. Então, a gente vai entender que alguns produtos não vão ser usados em fototipos mais altos e outros podem ser usados com mais segurança nos fototipos mais básicos. Então, aqui é um comparativo de uma outra escala de von Luschan que a gente não vai comentar. Aqui é uma escala bem mais ampla. Tipo 1 do fototipo de Fitzpatrick, que é uma pessoa que tem uma cor branco pálida, que se queima facilmente e não se bronzeia. Então, a gente faz essas perguntas ao paciente, observa a cor da pele, mas observa também essas questões. Então, a gente vai perguntar para o paciente se, quando ele vai à praia, geralmente ele se queima ou ele se bronzeia, porque os que queimam, que ficam avermelhados, são as pessoas com fototipo mais baixo. E é lógico também que a gente vai analisar a cor da pele. O tipo 2 é uma pele mais branca, que também que se queima facilmente e que se bronzeia com muita dificuldade. O tipo 3, uma pessoa também de pele branca, que relata que tem uma queimadura inicial, mas que chega a se bronzear. Tipo 4 já é uma pessoa com pele um pouco mais escura, que vai relatar que dificilmente se queima, mas que tem um bronzeamento mais fácil. O tipo 4, 5 e o tipo 6 são pessoas com pele cada vez mais escura e são pessoas que não têm a questão do avermelhamento da pele, não têm queimaduras quando vão para o sol. São pessoas que têm um bronzeamento mais fácil ou que ficam com a pele mais escura. Então, a gente vai ter que sempre classificar os pacientes, quando a gente estiver fazendo procedimentos de harmonização, principalmente aqueles que vão gerar algum tipo de dano nas estruturas epiteliais, nas estruturas mais superficiais. Tá? Então, aqui são exemplos dessa classificação de Fitzpatrick no tipo 1, né? O tipo que só se queima, não se bronzeia, o tipo que não se queima ou tem um difícil, desculpe, não se bronzeia fácil, tem muito mais queimadura, o tipo 3, uma pele um pouco mais escura, e os tipo 4, 5 e os tipo 6, tá? Então, os melanócitos, em um resumo, são células que têm esse prolongamento para transportar melanina para os queratinócitos. Além dos queratinócitos, esses prolongamentos eles podem ir para a derme. Existe a possibilidade do melanócito jogar a melanina da derme. Então, a gente vai ter um melasma dérmico, que é o melasma com uma possibilidade menor de remoção. Tá? Então, a agressão externa, como o sol, favorece ou estimula
a transferência de melanina para os queratinócitos, para uma camada superficial. E o estímulo inflamatório ou estresse oxidativo que aconteça na região de derme pode estimular essa transferência da melanina para a área de derme, tá? Muitas vezes, pessoal, a agressão externa, como o sol, ele gera também esse estresse oxidativo. Então, a exposição prolongada, a exposição muito crônica ao sol, tanto ele pode gerar uma melanose, um melasma dérmico, como um melasma dérmico, tá? Ou epidérmico ou dérmico. Geralmente, a melanina vai ficar acima do núcleo do queratinócito, protegendo o tecido, protegendo a célula dessa radiação, ou seja, protegendo o DNA celular. Então, a melanina é uma substância de defesa, né, para o nosso corpo. Os melanócitos, eles existem em números iguais para as pessoas. O que vai acontecer é que os melanócitos de quem tem pele mais escura, como a gente já falou, eles vão ter mais melanossoma ou mais proliferação, ou vão produzir mais melanina. O número de melanócitos, ele é mais ou menos constante. Então, mesmo as pessoas com com um tipo 1 do Fitzpatrick têm melanócito. Só que produz uma melanina com uma característica diferente, uma melanina com uma tonalidade diferente. Então, o melanócito é uma célula permanente e quando ela é danificada, ela não é substituída. Então, a gente tem aqui um desenho, né, do que seria uma pele bem pigmentada, né, com depósitos de melanina grandes na estrutura epitelial, e aqui uma pele menos pigmentada, com uma quantidade menor de melanossomas de melanina nessas estruturas epiteliais, ou vai haver a formação de uma melanina com uma coloração um pouco mais diferente, um pouco mais clara. Então, a formação de melanina, ela ocorre a partir do aminoácido tirosina. Essa melanina, ela pode ter vários tons, ela absorve a luz como se fosse um filtro solar, porque ela atua como um cromóforo, cromóforo vai ser uma substância que vai absorver a luz, no caso, a radiação ultravioleta é uma luz, só que uma luz invisível aos nossos olhos, e esses cromóforos, eles vão absorver, né, que a melanina vai absorver essa radiação e vai dispersar a luz, a energia da luz na forma de calor. Na derme, a melanina vai ter uma função antioxidante e anti-inflamatória. E é por isso que aquele paciente que tem pigmentos na derme são pacientes que têm, então, um processo inflamatório mais acentuado na derme. Esse processo inflamatório pode estar decorrente até mesmo da própria radiação ultravioleta. Então, essa sequência aqui, ela é uma sequência da síntese de melanina. A formação da melanina é extremamente complexo, ele tem do momento em que o aminoácido ele recebe a ação da tirosinase para se transformar em outra substância como L-dopa e que depois também vai virar dopaquinona, a gente tem uma série de reações químicas, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem então a dopaquinona, que na presença de glutationa vai gerar uma melanina que tem uma coloração mais amarelada ou mais avermelhada. Tá? Quando a dopaquinona ela recebe a ação de outras substâncias, essa dopaquinona vira dopacromo e ela vai acabar gerando, então, a melanina marrom ou a melanina mais escura, que é a melanina preta. Então, eumelanina são pigmentos mais escuros e feomelanina, um pigmento mais claro. Quando, quando as pesquisas
em relação à síntese da melanina, elas são realizadas e se descobriu várias influências ou o mecanismo pelo qual a substância é produzida, existem vários compostos que são usados em dermocosméticos ou em peelings, em produtos que podem, então, gerenciar a formação da melanina. No caso, geralmente diminuindo a formação da melanina para promover um clareamento das manchas escuras nos rostos das pessoas. Então, os despigmentantes, eles atuam em várias etapas dessa formação da melanina. E durante as aulas, né, durante a discussão sobre esses produtos, se volta a falar muito sobre a melanina, sobre essa sequência da formação da melanina, para que se possa entender cada uma dessas ações na região, da ação na remoção da melanina. Então, hidroquinona, ácido cólico, vitamina C e o ácido azelaico, por exemplo, atuam ao nível da tirosina, que é aquela enzima que vai transformar o aminoácido tirosina em DOPA. Niacinamida, que é uma vitamina B, ela bloqueia o transporte de melanina, evitando que a melanina atinja as áreas de queratinócito através dos melanossomos. Alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos ou os retinoides, eles já vão promover uma descamação desse tecido epitelial superficial, né, a parte de queratina, diminuindo a quantidade de melanina que está acumulado nessas áreas de queratinócito. Então, a parte química, a parte histológica da pele é essencial para que a gente entenda e selecione quais os produtos devem ser usados para promover um clareamento nas pessoas. E qual é a outra importância, então, de entender a formação da melanina, de entender essa classificação da pele? É porque lasers, alguns tipos de lasers, eles são contraindicados em tonalidades mais escuras. Alguns peelings, eles também vão ser utilizados em pacientes que têm uma determinada tonalidade de pele, para evitar intercorrências como as chamadas hiperpigmentações pós-inflamatórias, que são aumentos de melanina em determinados locais depois dos procedimentos estéticos, certo? Então, a gente terminou aqui a parte de melanina, a parte epitelial, e agora a gente vai indo para uma região mais profunda. A junção dermoepidérmica é uma região, então, que vai ficar na separação, né, um termo que se usa para essa separação entre a parte epitelial e a parte de tecido conjuntivo. Essa junção dermoepidérmica ela é sintetizada por queratinócitos do tecido epitelial, por fibroblastos do tecido conjuntivo. É um suporte mecânico para que a derme e a epiderme se relacionem bem, para que haja uma adesão entre essas estruturas, para que eles se estabeleçam até no processo mesmo de saúde. Ela tem uma ação de barreira química e celular, participa, né, do processo de renovação celular, e quando os queratinócitos liberam produtos inflamatórios, liberam produtos inflamatórios, esses produtos inflamatórios eles vão eles vão estimular os fibroblastos. E aqui eu quero fazer um parêntese quando a gente diz que o epitélio ele libera produtos inflamatórios, que o tecido epitelial realmente ele não sofre a inflamação. O tecido epitelial ele não se inflama, mas ele libera produtos que vão induzir um processo inflamatório na região dérmica. Tá? Então, danos ao epitélio promovem reações no tecido conjuntivo. A morte celular epidérmica vai gerar um estímulo de reacional no tecido dérmico. Então, é isso que a gente quer dizer nesse último item aqui.
Ainda em relação à histologia da pele, essa estrutura, que é chamada unidade pilosebácea, estrutura de um folículo piloso, a gente tem, então, o pelo, uma estrutura de glândula ao redor desse pelo, aqui é a glândula sebácea, né? O pelo ele fica posicionado numa estrutura de derme, tá? Embora esse pelo ele vai, então, passar da derme através do epitélio e vai se exteriorizar. Existe um músculo que é o que faz com que esses pelos fiquem arrepiados, né? E existe essa região aqui, que é uma região de um alto índice de formação, que é a papila. Então, a glândula sebácea aumenta de produção. Um exemplo é na puberdade. Então, a acne está relacionada a esse aumento da produção de óleo nessa região da glândula. Isso faz com que possa haver uma parada da drenagem, né, da saída desse óleo, né, desse sebo que é produzido, e uma consequente infecção da área. A idade, por outro lado, faz com que haja diminuição dessa secreção de sebo. E como a gente viu, é esse sebo que dá uma barreira apolar na pele. Então, a integridade e a formação desse sebo na pele, ele é benéfico para a saúde da pele. Por isso que pacientes mais velhos ficam com peles, às vezes, mais sensíveis, porque não tem essa barreira adequada. Então, com a idade, né, a diminuição da secreção de sebo pode fazer também com que haja um aumento do tamanho dessa região e os poros fiquem alargados. Esse epitélio, ele que existe aqui nessa parte mais inferior da unidade pilosebácea, ou do folículo piloso, é o que é o responsável por promover o reparo epitelial durante injúrias como peelings mais profundos, ou peelings médios, ou peelings mais profundos. Então, essa estrutura, essa estrutura de pelo, ela tem uma importância na parte de reparo tecidual. Então, chama-se unidade pilosebácea, tá? E a gente tem, então, essa importância, né, dessa estrutura para a manutenção da saúde da pele. As intercorrências durante peelings, por exemplo, ou após a colocação de peelings, eles podem ocorrer principalmente em áreas que existem uma densidade menor dessa quantidade de pelos, de folículos pilosos. Então, o nosso rosto tem densidades variáveis, tá? Exemplo aqui no pescoço. Então, peelings em região de pescoço são peelings que têm que ser bem menos agressivos, bem menos profundos, porque existe uma menor possibilidade de reparo epitelial. Então, a gente não pode fazer peelings profundos para não destruir essa parte epitelial no folículo piloso de uma forma em uma área muito grande, tá? Então, quando se faz a técnica de peelings, as técnicas elas são baseadas nesse conhecimento histológico que é necessário para que a gente possa fazer o procedimento. Então, cicatrizes que ocorrem na pele, elas podem ocorrer quando há perda do folículo piloso por um processo inflamatório, ou por tração, ou por lesões. Tá? Não vai haver a reestruturação epitelial adequada, forma-se uma cicatriz, forma-se uma fibrose, e essas cicatrizes elas podem receber algumas classificações, né? Uma cicatriz que seja de um tamanho normal, cicatrizes hipertróficas ou cicatrizes atróficas. A acne, geralmente, ela vai gerar uma cicatriz atróficas, que são os aprofundamentos, né, áreas de depressões no rosto, associada a uma acne que gerou uma lesão muito grande por infecção na região da unidade pilosebácea. Terminamos a parte de epitélio e a gente vai, então, continuar aqui na parte de derme, né? Derme vai ser muito manuseada em harmonização. Muitos procedimentos que são feitos em harmonização querem gerar um estímulo dérmico para que os fibroblastos, que são as células dessa região,
respondam produzindo o que a gente chama matriz extracelular. Tá? Então, derme é um tecido conjuntivo com uma origem diferente do tecido epitelial. É esse tecido que proporciona resistência e resiliência à pele, né? Lembrando que pele é tecido epitelial e conjuntivo, e é a derme que proporciona essa resiliência, essa capacidade elástica da pele. É um tecido altamente vascularizado, com uma circulação linfática. Ele promove nutrição para a camada epidérmica, já que a gente não tem vasos sanguíneos na área de epiderme. Esse tecido conjuntivo ele vai ser dividido em duas porções, tá? Então, aqui a gente tem o que seria o tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo na região mais próxima aqui das papilas, né, dessa invaginação que o epitélio tem em direção ao tecido conjuntivo, nessa região ele vai ser chamado de derme papilar. É uma área mais fina, tá, em quantidade, quanto comparado com a derme reticular. Temos colágeno tipo 1 e tipo 3. O colágeno tipo 3 é um colágeno menos organizado, é um colágeno mais de formação inicial e de cicatrização, e o colágeno tipo 1 é um colágeno mais bem estruturado. Além de colágeno, existe fibras elásticas e é uma camada altamente celularizada. É uma camada que tem uma grande capacidade de reparo e de formação de colágeno. Já a derme reticular, ela está mais próxima aqui da hipoderme, que é um tecido adiposo. Ela é menos celular, ela tem mais feixes de colágeno, tá? E é uma área mais espessa quando comparada com derme papilar. E a célula que é responsável pela produção não só de colágeno, mas do que a gente chama de matriz extracelular é o fibroblasto. Então, o fibroblasto ele vai ser a célula que vai ser estimulada em vários procedimentos, desde peelings, quando a gente promove lesão no epitélio para ativar fibroblastos. Os recursos de microagulhamento, eles vão também promover um estímulo inflamatório para que essas células produzam colágeno e as outras proteínas da matriz extracelular. Bioestimulação com laser de baixa potência, bioestimulação com ultrassom, bioestimulação com fios ou com produtos injetáveis no formato de pó dissolvido em um líquido, num líquido que pode ser água ou soro, né, eles também vão promover estímulo para o fibroblasto. Então, o fibroblasto é uma célula extremamente importante em harmonização orofacial. Os fibroblastos é que produzem o que a gente chama de matriz extracelular. Então, eu tenho aqui uma célula, né, fibroblastos, e eu vou ter em amarelo a substância que existe entre as células, que vai ser chamada de matriz extracelular. Então, revendo aqui esse desenho, eu tenho tecido, aqui no caso seria a camada basal, né, o tecido mais em contato com a parte dérmica, tenho a junção das células com a matriz extracelular, tenho essa lâmina basal e o tecido conjuntivo que está, desculpe, a matriz extracelular com as proteínas e com as fibras colágenas, que também é uma proteína produzida pelo fibroblasto. Então, além das proteínas, colágeno, elastina, laminina e fibronectina, os fibroblastos produzem outras substâncias que são chamadas que têm uma característica química diferente das proteínas, que são glicosaminoglicanas, como o ácido hialurônico, e as proteoglicanas, que é o sulfato de condroitina. Então, o ácido hialurônico é um material, né, muito usado em harmonização, e que esse composto ele existe também na nossa pele, na parte dérmica, principalmente, nessa parte externa às células. E existem vários vasos e várias terminações nervosas nessa parte dérmica, tá? Então, aqui a gente tem o fibroblasto
com as suas características, né, com as suas organelas. E uma característica do fibroblasto é que ele é uma célula produtora de substâncias. O fibroblasto ele tem, então, uma síntese capaz de sintetizar proteínas e outros produtos, mas com o envelhecimento, essas células elas perdem a capacidade de sintetizar tanto produto. Então, a gente tem, por exemplo, um fibroblasto que vai se chamar senescente. Uma das teorias do envelhecimento, que a gente vai ver em aulas futuras, é em relação ao fato das mitocôndrias perderem um pouco a sua atividade. Então, lasers, por exemplo, de baixa potência, são lasers que vão ativar, tá, as mitocôndrias para produzir energia nessa célula para que ela comece a produzir fibra colágeno ou os outros fatores, as outras substâncias da matriz extracelular. E essas organelas, a gente fazer uma revisão dessas organelas, elas vai ser também importante porque a gente vai entender o mecanismo de ação de alguns equipamentos. Por exemplo, o o LED âmbar, ele tem uma atuação em nível de ribossomos. Então, os ribossomos são as organelas que induzem uma síntese proteica. Então, a aplicação de laser numa área dérmica vai fazer com que os ribossomos dos fibroblastos fiquem ativados. E laser vermelho ou infravermelho vai promover um aumento da produção de energia pelas mitocôndrias. Então, são tecnologias baseadas no entendimento histológico, né, e na fisiologia celular. O ácido hialurônico, a gente vai discutir um pouco em relação a esse composto, porque ele é o responsável, ele tem algumas funções na nossa pele. O ácido hialurônico gera um volume na nossa pele, né? Ele dá forma, por exemplo, aos olhos, ele está também em outras áreas, como em articulações, para promover a lubrificação dessa articulação. A nossa pele contém 50% dos 56% de todo o ácido hialurônico que existe no nosso corpo, e esse ácido hialurônico ele é composto por dois produtos, né? O ácido glucurônico e a N-acetilglicosamina. Então, por isso que ele é chamado de um glicosaminoglicanos. E a grande função, né, do ácido hialurônico é reter água. Ele promove a hidratação da pele, promove a manutenção da hidratação da pele, porque ele consegue se ligar a várias moléculas de água, e então a nossa pele fica com essa característica de uma pele mais hidratada. O colágeno é um outro composto da matriz extracelular, é responsável por dar resistência, por dar coesão à pele, pela elasticidade da pele, por fixar as células à matriz, por dar integridade à região. A cicatrização ocorre com a necessidade de uma neoformação de colágeno, a regeneração do tecido dérmico também vai acontecer às expensas do colágeno e dessa outra proteína, que são as fibras elásticas. Então, a fibra elástica ela é menos falada do que o colágeno, mas ela também é importante para a pele e ela também vai ser estimulada por essas técnicas que são usualmente conhecidas como bioestimuladores de colágeno. Sempre que a gente está estimulando o fibroblasto a produzir colágeno, a gente está estimulando o fibroblasto a produzir fibra elástica e até a produzir o ácido hialurônico. Tá? Então, fibroblastos e queratinócitos podem produzir fibra elástica, elas têm uma alta resistência à tração, faz com que a pele volte à normalidade, né, depois de uma deformação. Então, a elasticidade da pele não é só por colágeno, é também por fibra elástica. E a partir dos 25 anos existe uma diminuição da produção das fibras elásticas, assim como existe uma diminuição dos outros produtos que estão, das outras substâncias que estão na matriz extracelular. A hipoderme, por sua vez, já não faz parte mais da pele. A hipoderme ou tecido subdérmico são denominações para o tecido adiposo, tá? Que é uma camada mais profunda, que fica, no caso,
da nossa pele entre a derme e a camada muscular. É um tecido conjuntivo mais frouxo, ele não tem fibras colágenas na parte extracelular em uma grande quantidade, tem uma alta vascularização, e é importante porque é um reservatório de células que podem vir a se transformar em fibroblastos. Ele é um reservatório de células indiferenciadas. Tecido conjuntivo, fibroblastos, tem uma origem mesenquimal também, assim como a hipoderme, e dependendo da sinalização que essas células indiferenciadas mesenquimais recebem, elas podem virar fibroblastos para aumentar essa produção de colágeno na nossa pele. Então, a hipoderme é um outro tecido que é muito manuseado em harmonização, visto que a maioria desses produtos que são bioestimuladores, eles são produzidos, são colocados nessa interface aqui do que seria derme reticular ou hipoderme. A gente trabalha também na hipoderme quando a gente vai fazer procedimentos de emagrecimento facial ou lipólises, né? Que seriam procedimentos para diminuir o acúmulo de gordura e diminuir o volume do rosto nessa região de hipoderme. A região de hipoderme vai corresponder, então, aos coxins gordurosos superficiais. A gente vai ter, então, uma grande área de trabalho nessa região e alguns produtos, alguns locais de colocação de ácido hialurônico para fins de preenchimento facial vão ser colocados, então, também nessa região de hipoderme ou no final do que seria derme, início do que seria hipoderme, visto que essa transição entre os dois tecidos, clinicamente é muito difícil de você saber que essa diferenciação, tá? Então, é uma área que a gente trabalha que seria, então, o final da derme e o início da hipoderme, ou tecido subcutâneo. Resumindo, a parte histológica, a gente vai ter, então, essas camadas, né? Esse resumo aqui está relacionado à anatomia e está relacionado também à parte histológica. Então, hipoderme e derme, epiderme e derme fazem parte da pele, depois a gente tem a camada de hipoderme, a gente vai ter nos músculos da expressão facial o SMAS, nos músculos mastigatórios a gente tem a fáscia, depois a gente tem os músculos, nós temos o ligamento de retenção, principalmente os verdadeiros, que vão levar a pele, que vão unir pele ao osso, os ligamentos de retenção falsos, eles vão ligar a pele aos músculos, né? Então, a gente tem os ligamentos de retenção como uma estrutura, né, também importante, e, por final, a gente tem a estrutura óssea, que a gente precisa estudar, então, um pouco muito mais a anatomia óssea do que a parte histológica, visto que a gente não manuseia, né, o tecido ósseo, a gente manuseia colocando substâncias que vão mimetizar, que vão parecer osso naquela região. Tá? Então, a gente termina aqui a parte de histologia e vamos continuar produzindo mais outros vídeos falando sobre, no caso, o envelhecimento, vai ser a nossa próxima aula para a gente entender como a idade, como o tempo gera modificações histológicas e essas modificações histológicas geram modificações na anatomia e no caso, na estética facial. Então, um abraço, pessoal, e eu encerro aqui a nossa reunião.